Bom, eu quero fazer esse vídeo para passar uma mensagem breve de que Deus pode colocar a gente em lugares que a gente acha que é coisa demais pra gente. Isso já aconteceu comigo, vai acontecer, eu tenho certeza disso. E acontece com personagens da Bíblia, como foi o caso de Salomão. Salomão ele se tornou rei em um momento em que ele estava literalmente substituindo o maior rei que Israel já teve, que foi o rei Davi. E no momento em que ele estava substituindo o rei Davi, que por si só já era uma figura incrível, era um guerreiro temido por todas as nações, era um dos homens mais ricos do planeta, era o homem mais poderoso do planeta, tinha o exército mais forte do planeta. Ele tomava decisões extremamente importantes. Davi estava num cargo em que a pressão que Davi sentia era extrema. E agora pense que essa mesma pressão estaria sobre Salomão, que era um rapaz jovem, que não tinha experiência nenhuma com governança, simplesmente caiu ali. Pô, agora eu sou rei. Imagine a pressão que estava em Salomão para tão jovem e tão inexperiente ter que substituir o maior rei de sua nação e que ainda era seu pai. A pressão que Salomão sentia, eu imagino, era muito forte. Mas para você ver, Deus queria que Salomão estivesse ali. E Deus capacitou Salomão a ser um ótimo rei. Deus deu sabedoria a Salomão ao ponto de ele ser o homem mais sábio que o mundo já viu. Escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. E a gente vê que logo após ele receber a sabedoria de Deus, ele decide um caso difícil. Ele faz justiça através de um caso, que no caso são duas mulheres que disputam por um bebê. Uma diz que aquele bebê é dela e a outra diz a mesma coisa, né? E Salomão teve tanta sabedoria que foi dada por Deus que ele conseguiu resolver aquilo ali rapidamente e conseguiu fazer justiça com aquilo. E isso é uma prova da forma como Deus capacita a pessoa para viver um propósito. Salomão, em um momento, ele se depara numa situação que é totalmente maior que ele não estava pronto para ser rei, e na outra, ele já está cumprindo a função de rei muito bem, que é no caso dessas duas mulheres. Então saiba que em alguns momentos da sua vida, isso serve para mim também, eu falo recebendo essa palavra, porque eu recebi ela. Deus vai colocar a gente em situações que são, como é que eu posso dizer, em que a gente vai olhar para essa situação e vai achar que ela é maior do que a gente. Poxa, Deus me colocou no cargo X, mas eu não estou pronto para isso. Deus me colocou nesse lugar aqui, mas eu não estou pronto. Poxa, isso aqui é demais para mim. E pode até ser que Deus faz essas coisas mesmo. E realmente pode ser coisa demais para você mesmo, porque Deus faz dessa forma. Ele coloca a gente em patamares muito acima do que a gente pode lidar, mas também para mostrar que é Ele que nos capacita e que a glória é totalmente dele. Se Ele nos colocasse em lugares em que só dependesse da gente, dependendo da gente, estava tudo certo, o mérito seria nosso, correto? Mas quando Deus coloca a gente em lugares em que é Ele que tem que nos capacitar, a glória dele é revelada para a gente. E a glória dele é revelada para quem vê o nosso testemunho. Porque as pessoas olham e pensam, ele não chegaria ali se não fosse Deus. Ele chegou ali graças a Deus. Ele está dessa forma graças a Deus. E você vai ver assim também. Eu estou aqui graças a Deus. Eu cheguei nesse nível graças a Deus. Foi tudo graças a Deus e não graças ao nosso potencial e não graças à nossa capacidade. Para a gente ter uma noção de como que Salomão se encontrava naquele momento, tanta pressão em cima dele, eu vou ler o que ele mesmo falou para Deus naquela época. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usastes para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono. Hoje se vê. Aqui é clara referência a Davi, que Deus exaltou Davi de tal forma e é que agora o filho de Davi está assentado ao trono. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, o meu pai.
mas eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Para que esse termo fosse dito, o termo criança, não sei nem como me conduzir, imagine a situação, imagine o quão jovem que Salomão era. Eu não duvido se estivesse abaixo de 20 anos, já sendo o rei de Israel. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Toda aquela nação enorme estava sob a responsabilidade de Salomão naquele momento. Um jovem que não sabia nem conduzir a si mesmo, quanto mais uma nação. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Aqui o que Salomão pediu também é totalmente relacionado a ele se capacitar. Sabedoria. Porque sem sabedoria ele não conseguiria tomar decisões importantes, ele não conseguiria fazer justiça, ele não conseguiria governar sobre aquela nação, não saberia lidar com as pessoas. Tudo isso ele conseguiria fazer tendo fruto da sabedoria. Então ele fez certo e pediu sabedoria a Deus. A gente tem que ter sabedoria no que a gente pede a Deus, para que ele nos capacite a viver o propósito dele, sabendo que o propósito dele é difícil e que a gente precisa de capacitação para cumpri-lo. E daqui em diante, Deus se agradou tanto com o pedido de Salomão, porque foi um pedido que lhe capacitou a viver o propósito de ser rei de Israel, que Deus não só deu a ele sabedoria, ao ponto de ser o homem mais sábio do mundo, como deu a ele mais outras coisas, como riquezas. Então eu espero que você tenha pegado essa mensagem, que você tenha recebido essa mensagem de bom grado. Espero que ela tenha penetrado em seu coração e que você de fato perceba que Deus pode colocar você, Deus pode ter planos que te assustem, que você olhe e pensa, rapaz, eu não vou aguentar isso. Isso aqui é demais para mim, mas Deus vai te capacitar a viver esse propósito. Eu agradeço pela sua audiência, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, para que essa mensagem seja compartilhada para mais pessoas. Ou então você mesmo compartilha para alguém que receba também essa mensagem de bom grado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.